Rádio Atos 2, a voz do Evangelho dentro do seu lar. Graças a Deus, mais uma programação que neste momento queremos também primeiro fazer uma oração e agradecimento a tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluias! Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E neste momento, Senhor, nós só temos palavras de gratidão a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, por este ouvinte, ó Pai, que neste momento parou para ouvir a Rádio Atos 2. Senhor, que o Senhor possa abençoar esta irmã, este irmão que está do outro lado, ó Pai. Meu Deus, que ora juntamente comigo, que clama pela família, que clama, Senhor, pela libertação, pela restauração. Que o Senhor possa vir com a Tua graça, Senhor, sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Ah, Jesus, porque a Tua graça, Senhor, nos basta. Abençoa ricamente também, ó Deus. Ah, Senhor, este irmão que tem se inscrito na Rádio Atos 2, Senhor, que está juntinho, Senhor, lutando para que possamos levar a Tua palavra através desta emissora. Que o Senhor venha abençoar com ricas bênçãos do céu. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para você, minha amada, que está aí do outro lado. E desde agora, neste momento, também eu quero deixar um Feliz Natal para cada um de vocês, para cada ouvinte da Rádio Atos 2. O Senhor é maravilhoso, né? Como esse ano passou rápido, né, minha irmã? Mas isso é cumprimento também da palavra de Deus. Porque nos fins dos tempos o Senhor abreviaria, não é verdade? Então está passando muito rápido, é momento da gente estar também se achegando cada dia mais na presença do Senhor, porque nós sabemos que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja, então está chegando próximo, o tempo está passando muito rápido, glórias a Deus, mas nós que somos servos de Deus, nós temos o quê? Que agradecer a Deus, né? Por estarmos aqui falando do amor de Deus, mesmo nas lutas e vitórias, né? O Senhor, Ele nunca nos abandonou. E eu quero te dizer algo neste dia, né? Um dia a qual muitos comemoram o Natal, né? E talvez você que está preocupado com o seu filho, com a sua filha, às vezes sai e não volta e você fica preocupada. Entrega, minha amada, tudo na mão do Senhor, porque só Ele para cuidar dos nossos. Quando nós colocamos algo na mão de Deus, nós temos que confiar. E a nossa fé não pode ser como as folhas secas que um dia, né? Assim ela voa, né? Nós temos uma fé firme no Senhor, temos que ter uma fé firme no Senhor, porque a folha seca, quando bate o vento, ela vai para longe, mas a minha fé e a sua tem que estar firmado no Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Grandes coisas o Senhor tem feito em prós do seu povo e Ele fará por você também. E eu quero também, minha amada, dizer que estou falando aqui da Baixada Santista. Agora você que é ouvinte da Rádio 2, saiba que também agora a Baixada Santista também está ligadinho conosco na Rádio Atos 2, né? Muitas pessoas aqui têm nos ligado, contado o testemunho que Deus tem feito através da Rádio Atos 2, né? Muitas pessoas que se inscreveram e eu louvo a Deus por cada um de vocês. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva na Rádio Atos 2, porque você está nos ajudando a levar a palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Em todo tempo nós temos que falar do amor de Deus. Aleluias, glórias a Deus.
Bendito é o nome do Senhor. E neste momento, eu quero passar também para o pastor Nilton, que vai trazer uma palavra do céu diretamente para o seu coração, que através da palavra Deus liberta, cura, transforma e tem mais, ainda leva para o céu. Oh, glória, esse é o Deus que nós servimos. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos, para todos aqueles que estão na escuta da Rádio Atos 2. É sempre um prazer enorme poder interagir com os irmãos através da Rádio Atos 2. Eu quero agradecer a Deus, porque sem dúvida alguma, o ano de 2017 que está findando foi um ano de grandes realizações no campo espiritual. E nós, os servos do Senhor que estamos na face da terra, estamos aqui, mas aqui nós estamos de passagem. Então, cada dia, cada momento que passa, cada livramento, cada vitória, cada bênção, é um motivo de alegria para cada um de nós, para agradecer ao Senhor. Porque nós temos pedido ao Senhor todos os dias: Senhor, abrevia o arrebatamento da igreja. Senhor, vem buscar a tua igreja. Então nós sentimos que esse dia está se aproximando. E como foi dito aqui pela missionária Nice, hoje é uma data em que se comemora o nascimento de Jesus em todo o planeta Terra, ou pelo menos na maioria dos países da Terra. Então, hoje nós podemos conseguimos refletir sobre isto, né? Um dia especial, um dia em pensar nas coisas de Deus, um dia de pensar no Filho de Deus, um dia de pensar em Jesus o Nazareno, um dia de pensar em quão grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós nos alegramos por isso, porque cada dia que nós paramos para pensar que o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, o nosso coração acelera, o nosso coração, ele dispara dentro de nós, porque a nossa maior esperança, ouvintes da Rádio Atos 2, é um dia poder morar com o Senhor Jesus. Então, eu quero registrar aqui hoje, nesta programação deste dia, dizer para você que está em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, como eu sempre digo, aonde chega a Rádio Atos 2, através do YouTube, através da internet. Então eu quero registrar esse dia especial, que o Senhor possa dar um Feliz Natal, possa abençoar o dia de Natal de todas as pessoas, e que possamos aproveitar esse dia para pensar na volta de Jesus, assim como no seu nascimento, na sua ressurreição, em tudo aquilo que compõe a vida de Jesus. Porque o Senhor Jesus, sem dúvida alguma, é a maior razão do nosso viver. Então, a sua vida nos interessa, a sua história nos interessa, porque nós somos conhecidos, e graças a Deus por isso, como os servos do Senhor Jesus. Então, a você que é servo do Senhor Jesus, a você que tem o servido todos os dias da sua vida e tem lutado para trazer outras pessoas para os caminhos do Senhor Jesus, eu quero louvar a Deus pela tua vida, eu quero louvar a Deus pela sua existência, porque eu tenho certeza que através da tua vida, muitas e muitas vidas serão abençoadas. Portanto, que hoje, como aquela estrela avisou, brilhou em Belém, também que os sinais, a luz de Cristo possa brilhar na tua vida nesta noite de Natal. Não só aqui em São Paulo, mas em todos os estados do Brasil e fora do Brasil. Que seja uma noite mais do que especial. Obrigado de todo o coração. Estou aqui, eu e a missionária Nice, na presença de Deus Pai, Aleluia. Deus Filho e Deus Espírito Santo, agradecendo a você que acompanha a Rádio Atos 2. Você, minha irmã, do Círculo de Oração, não importa qual é a sua igreja, mas você acompanha a ministração da Palavra de Deus aqui na Rádio Atos 2.
Você acompanha os louvores que são tocados aqui na Rádio Atos 2. Você acompanha os testemunhos que são dados aqui na Rádio Atos 2 para a glória de Deus. Então, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe ricamente você, a tua casa, a tua família. E quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, cada dia que passa está próxima a vinda de Jesus. Espera mais um pouquinho. Passa por essa dificuldade, passa por essa luta, passa por esse desafio, porque a volta de Jesus se aproxima e a nossa maior esperança está para se cumprir. Pode ter certeza que nós iremos morar com o Senhor, nós iremos morar nas mansões celestiais. E tudo isso, todas as aflições desta vida, fará parte do passado, porque diz a Bíblia no livro de Apocalipse: eis que as primeiras coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos resistir firmes até a vinda de Jesus. Amém. E hoje nós queremos aqui falar sobre um assunto muito importante. Quando chegamos hoje aqui à cidade de Santos, aqui na Baixada Santista, nós ficamos aqui pensando, meditando, né? Tem povo aqui nesse lugar, tem povo de Deus aqui neste lugar. E ao estar aqui hoje com a programação da Rádio Atos 2, aqui na cidade de Santos, eu estava olhando essas montanhas aqui, tão bonita, essa parte tão bonita, essa parte litorânea aqui no estado de São Paulo, e aqui refletindo sobre os irmãos que oram no monte. Amém, missionária Anice? Amém. Então, é sobre este assunto que nós queremos falar hoje, sobre a oração no monte, sobre o nosso ponto de vista. Evidentemente que nós respeitamos o ponto de vista de todas as pessoas, mas também nós temos o nosso ponto de vista. E sobre isso que nós queremos falar aqui nessa noite. Missionária Anice, qual o seu ponto de vista em relação à oração no monte? Graças a Deus. Eu quando logo vim para os caminhos do Senhor, eu também fazia muitas campanhas no monte. A gente sabe que para a gente fazer uma campanha assim no monte, a gente tem que levar a sério. Hoje a gente vemos que pessoas que às vezes nem estão muito preparadas e sobe ao monte e ali começa, né? Tem muitas meninices, né? Vamos ser francos. Existe muitas meninices, mas existe homens e mulheres de Deus que realmente faz um propósito. Eu mesmo fui batizada com o Espírito Santo no monte, né? E Deus me deu muitas visões. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi, antes de qualquer coisa, buscar primeiro a face do Senhor. E hoje as pessoas, o que elas fazem? Elas vão no monte, depois não começa a levar as coisas de Deus a sério e começa a fazer muita meninice, entregar recado, a qual muitas vezes a gente vê que as pessoas chegam a entregar recado e acaba, né, fazendo confusão na mente daqueles que são fracos, né? E às vezes até a pessoa que não está preparada também acaba se afastando da presença de Deus. Na verdade, missionária Anice, o que nós, pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que a oração no monte deveria ser algo maravilhoso. Ou melhor, é algo maravilhoso. Eu conheço homens e mulheres de Deus que participam de campanhas de oração no monte e que têm um bom testemunho como cristão. Evidentemente que existem aquelas pessoas que vão orar no monte e acabam com o tempo se achando acima do bem e do mal e prejudicando a igreja de Cristo, prejudicando o evangelho. Claro que a essas pessoas cabem a elas se converterem, né? Porque eles acham que estão convertidos, mas não. Se converter a Cristo não é somente, não é só orar no monte, para quem ora no monte, né? Para quem vai ao monte orar. Orar no monte é bom. Orar no monte traz edificação. Mas esta oração no monte, missionária Anice, ela só é boa para a vida do cristão quando ela é acompanhada
de uma refinada sabedoria. A Bíblia diz assim, que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, eu conheço homens e mulheres de Deus que frequentam a oração no monte, e quando eles descem da oração no monte, tudo que eles trazem é coisa boa, é coisa que edifica a igreja, é coisa que ajuda o pastor, são coisas que ajudam a igreja do Senhor. Mas, infelizmente, existem aqueles que não têm sabedoria, que não têm amadurecimento espiritual, que vão ao monte. Infelizmente, eles não oram antes de subir. Eles só pensam em subir ao monte. E se fazem uma oração antes de subir, eles fazem uma oração errada ou precipitada. Porque você deveria orar antes de subir ao monte da seguinte forma: Senhor, eu estou subindo ao monte e eu venho buscar edificação para a minha vida, solução para um determinado problema, porém, eu não quero descer do monte trazendo problemas para a igreja do Senhor. Amém, Manice? Amém. Eu não quero descer do monte trazendo dificuldade para os pastores ou para a igreja, porque infelizmente existem pessoas que sobem ao monte e quando descem do monte, eles acham que estão mais santos do que o próprio Senhor Jesus. E aí chegam no meio da igreja e quer passar por cima do pastor, por cima da igreja. Repito, eu não sou contra a oração do monte, eu até gosto, eu já participei e gosto da oração do monte. Mas se tiver sabedoria, a obra é completa. Bom, é verdade, pastor Newton. Hoje a gente vemos o quê? Os irmãos se ajuntam, vão para o monte, chega lá, um fala uma coisa, outro fala outra, e eles acabam voltando muito mais doentes do que quando subiram. Por quê? Lá eles começam a ouvir um, ouvir outro, e não tem a sabedoria. Porque não adianta a gente buscar para Deus, pedir, ir ao monte e não ter a sabedoria. Se você não tem sabedoria, você começa a comer de tudo e nem todos estão preparados para comer de tudo. Aí o que acontece? Chega na igreja se achando, como o pastor mesmo disse, se sentindo mais santo do que os outros. Porque se você vai no monte, ali você tem revelação de Deus, você chega cheio do Espírito Santo, você chega liberto, você chega com palavra de sabedoria para ajudar o seu pastor, para ajudar aqueles que estão mais fracos. Mas hoje é diferente. Quando você depara com alguém que diz, eu estou fazendo campanha no monte, aí se ajunta com um, com outro e começa a comer de tudo e não tem sabedoria, acaba ficando doente espiritualmente. Eu posso falar porque logo no início da minha fé eu ia no monte e ali Deus me deu grandes visões e ali eu fui liberta, ali Deus me deu o dom assim de falar em línguas. Então ali sim eu fui como uma pessoa, como uma criança a qual estava com o coração aberto de buscar a Deus e ser liberta. E da onde o Senhor me tirou foi algo assim maravilhoso que o Senhor fez. Por isso eu posso falar disso, porque no início da minha fé eu fazia campanha no monte, mas eu vi o resultado, porque Deus me libertou, me tirou das mãos de Baal, para que hoje eu pudesse falar do amor de Deus. Então você está no monte é desta forma, tem que haver uma mudança na vida. Mas você vê as pessoas descem do monte, eles estão ali nas suas igrejas, de repente começa a fazer rebelião, entregar recado que não provém, que não é Deus que está falando. Então, quer dizer, chega a pessoa muito mais doente do que depois que subiu, né, pastor Newton? Com certeza, irmanice. Quando a gente para analisar essa situação, essa questão, é aquela coisa, é uma comida boa, porque a comida do monte é uma comida boa, porque é um momento que você se reserva para buscar a Deus. Então é para ser uma comida boa. Agora, o que eu pergunto para a irmã é o seguinte, eu pelo menos da minha parte, a maioria dos cristãos
que eu observei que frequentam o monte para orar são rebeliados de alguma igreja. São pessoas que traíram alguma igreja, algum ministério. E talvez a pessoa que está me ouvindo agora, porque eu sei que a gente tem muito ouvinte na Rádio Atos 2, e talvez ela também frequente o monte. E talvez ela diga assim: olha, eu frequento o monte, eu oro no monte, mas eu não sou um crente rebeliado. Se você é um crente que vai à oração no monte e você não é um crente que se rebeliou de alguma forma dentro de alguma igreja, dentro de alguma denominação, louvado seja Deus pela tua vida, meu irmão. Mas eu estou dizendo aqui, com certeza, irmanice, que a maioria dos cristãos que sobem ao monte, aonde deveria ser um lugar de santificação, eles descem do monte trazendo problemas incríveis para a igreja. Então, pastor Nilton, eu queria dizer assim também, eu tive algumas experiências quando eu frequentava o monte, me fez vir na memória, porque quando você sobe no monte, você está numa guerra travada. Sim, espiritual. É verdade. E ali, você também consegue ver os demônios ali querendo te cercar, para que a bênção de Deus não venha sobre a sua vida. Então, é uma batalha tremenda. Então, quer dizer, a pessoa vai no monte, então quando ela volta, ela tem que ter algo para edificar a igreja e não para fazer divisão. E hoje a gente vê realmente, pastor Nilton, que as pessoas que frequentam monte, hoje elas vão para a sua igreja e logo elas estão fazendo divisão no meio da igreja. Então, eu te pergunto, pastor Nilton, o que a pessoa foi buscar? Ela não foi buscar nada, ela foi só destruir a sua vida espiritual. Eu posso falar porque eu sou uma pessoa que gosta de monte, sou uma pessoa que gosta de orar, frequentei monte e posso dizer para os ouvintes, o Senhor, quando Ele me tirou das mãos de Baal, que eu era uma pessoa assim espírita, eu era cartomante, então quer dizer, eu tinha essa mania de querer saber, de ver a vida das pessoas, né? Mas eu sei hoje que só Deus conhece a vida das pessoas, e foi lá no monte que Deus me libertou. Então eu tenho plena e absoluta certeza que quando nós subimos ao monte, Deus ele nos liberta, Deus faz coisas tremendas na nossa vida. É tanto que quando eu comecei a fazer a campanha no monte, que eu fui liberta, fui batizada com o Espírito Santo ali antes mesmo de descer as águas. Então foi algo assim maravilhoso, e tive muitas visões. E vou falar uma coisa, eu nunca aceitei esse negócio de irmãos ficar pulando de igreja em igreja, porque isso é errado. A Bíblia diz que nós temos que ficar na posição que Deus nos chamou. Então hoje a gente vê as pessoas, vai para lá, vai para cá, e quando entra dentro da igreja é querendo achar que é melhor do que os outros, mas não é dessa forma. Quem sobe ao monte tem visão, e quem tem visão passa para a igreja. Se a pessoa não tem nada para passar para a igreja, é porque não foi lá buscar realmente a bênção de Deus. Isso é a grande verdade. Mas veja que eu gostaria de ver o Senhor Jesus, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar, correto? Concorda ou não, missionário? Sim, claro. O Senhor Jesus, ele subiu ao monte para orar. Então, quando uma pessoa sobe ao monte para orar, ela está fazendo aquilo que Jesus também fez. Amém? Amém. Então eu concordo com quem vai ao monte orar. A diferença é que Jesus ele sobe ao monte para orar, e quando ele desce do monte, ele desce uma pessoa ainda mais amoroso com as outras pessoas. Ele desce ainda mais humilde com as pessoas. Evidentemente que se aproximava a morte do Senhor Jesus, né? Quando ele seria crucificado. Mas quando ele desce do monte, em momento algum você percebe que o Senhor Jesus, por ter subido ao monte, ele se transforma um homem soberbo, ele se transforma um homem que tinha opiniões que ia contra a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Você não vê ele ali com palavras que causam divisões, a irmã foi muito feliz no que disse, mas você não vê ali ele com palavras que causam divisões no meio da igreja. Eu tenho a seguinte opinião, irmanice, eu acho, pelo pouco conhecimento que eu tenho na palavra, eu acho que quem divide não é de Deus.
É verdade. Eu acho que quem soma é de Deus. E a minha humilde opinião, eu acho que quem divide é do diabo. Porque eu estava olhando na Bíblia inteira, eu não consegui ver Jesus dividindo a igreja. Eu não consegui ver Jesus causando rebeliões no meio da igreja. Então eu cheguei à seguinte conclusão. O homem de Deus, a mulher de Deus que sobe ao monte, se ele descer do monte para dividir, se ela descer do monte para dividir, eu creio que esta oração do monte na vida desta pessoa não está trazendo um efeito positivo. Então, eu tenho a humilde opinião, e eu já fui ao monte orar. Eu não fui criado numa igreja que orava nos montes, mas eu tive algumas oportunidades de orar nos montes no Rio de Janeiro, de orar nos montes aqui mesmo em São Paulo, né? E nessas oportunidades, na minha vida, graças a Deus, eu nunca precisei de me rebeliar para poder demonstrar que eu era um crente que ia no monte, muito pelo contrário. Eu subia ao monte, quando eu descia eu tinha vontade de ganhar alma, eu tinha vontade de ajudar a minha igreja a crescer, eu tinha vontade de ser mais amigo do meu pastor, mais amoroso com os meus irmãos, e frequentava o monte, gostava do monte quando eu ia. Mas a grande realidade é que nunca precisei dividir. Então eu acho que o defeito, missionária Anice, não está no monte, o defeito está nas pessoas, nessas pessoas que fazem isso. É verdade, pastor, porque geralmente a gente que sobe ao monte para orar, buscar a face do Senhor, ficar ali as madrugadas orando, a gente tem visões maravilhosas. E quando a gente desce, eu vou falar, é uma alegria tão grande de poder relembrar aquele momento que estamos buscando a presença de Deus. Eu me lembro, sabe, pastor Nilton, que quando eu ia para o monte, que eu descia, geralmente a gente ia numa sexta-feira e no sábado eu tinha que sair de manhã para trabalhar. Aí eu chegava, não tinha dormido à noite, mas eu ia trabalhar com uma alegria tão grande na alma, que tudo para mim era maravilhoso. A igreja era maravilhosa, o pessoal que eu encontrava na rua, tudo era maravilhoso. Por quê? Porque eu estava cheia da graça de Deus. Porque eu estive ali, eu senti a presença de Deus. E hoje a gente vê que as pessoas sobem no monte, parece que chega com perturbação. Aí eu pergunto, mas o que a pessoa foi fazer lá? Ela não estava preparada ou apenas quis ir lá para mostrar que era uma pessoa que orava no monte? Minha irmã, meu irmão, você, meu amado, que tem o costume de ir no monte, eu tenho certeza que se você foi buscar a face do Senhor, você sabe que existe você tem visões, e quando você desce com uma alegria tremenda no coração, aquela alegria que você não consegue expressar, de tanta alegria. Mas aquele que desce do monte e está com a cabeça perturbada, então realmente não estava com o coração voltado, só quis mostrar que ia no monte, ou mostrar para o homem que também sobe no monte, não para buscar a face de Deus, né, pastor Nilton? Com certeza, com certeza. Eu diria o seguinte, Irmanice, se o cristão, eu conheço algumas pessoas, alguns pastores, alguns obreiros, alguns irmãos que frequentam montes, mas quer que eu te diga uma coisa? A maioria das igrejas que nascem de rebelião, elas foram criadas por pessoas que frequentam o monte. A maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria, e eu sei que deve ter alguém que está me ouvindo agora, que fez isso, que foi ao monte, que se achou mais santo do que Jesus, que se achou mais santo do que o pastor. E o que é que ele fez? Ele chegou na igreja que ele congregava, depois que ele subiu ao monte, saiu convidando A, B ou C para congregar com ele, praticou uma obra de rebelião, ele criou um problema para a igreja do Senhor, que o outro pastor estava dirigindo, e depois sai espalhando, dizendo por aí, não, porque eu sou uma bênção, porque Deus está na minha vida. Peraí, meu irmão, todo ser humano, ele é livre, as pessoas têm livre-arbítrio, principalmente na obra de Deus. Amém, missionária? Amém. As pessoas têm livre-arbítrio. Agora tem um detalhe, o que eu não posso fazer, e eu acho que o Senhor Jesus também não dá direito a ninguém,
é a pessoa se autodenominar representante do Evangelho, como diz no livro de Coríntios, capítulo 5, 20, que de sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Então, o Senhor, ele não enviaria alguém dizendo-se que está no nome dele, que pratica rebeliões. Alguém que diz que está no nome dele, que vai ao monte para trazer profecias que não se cumprem no meio da igreja. Quantas pessoas que nunca profetizaram ou que não têm coragem de profetizar dentro de uma igreja e vai ao monte e volta profetizando bobagem? É verdade, pastor Nilton, é verdade. Quando eu digo profetizando bobagem, é porque por que a pessoa está dentro da igreja? Por que ela não busca o Senhor? Ou por que ela não tem a coragem de ser usada na obra de Deus ali dentro da igreja para trabalhar para o crescimento? Porque quando ela vai ao monte, com certeza ela recebe incentivos de outras pessoas que também são rebeliadas de alguma maneira. E o que acontece com esta pessoa? E aí isso é muito grave. É verdade. Essa pessoa, ela vai se tornar uma pessoa rebeliada, ela vai se tornar uma pessoa que ela vai viver com esta obra de maldição na vida dela enquanto ela viver. Então, desse lado eu fico muito triste, porque eu conheço pessoas que são uma bênção, mas, infelizmente, depois que passaram aí para o monte, elas esperavam encontrar Deus no monte e acabaram encontrando outra coisa. Em vez de ser uma bênção, viraram um problema para a igreja de Deus aqui na terra. É verdade, pastor Nilton. As pessoas, elas não têm a sabedoria, né? E nós temos que buscar a sabedoria da parte de Deus. Então, como que a pessoa, ela muitas vezes ela dá problema na igreja, não ajuda o seu pastor, aí se ajunta com outras pessoas, vão para o monte. Aí eu te pergunto, minha ouvinte, será que essa pessoa está certa? Porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer os nossos pastores, né? Temos que sair debaixo da bênção dos nossos pastores. Será que está certo? Você que é uma pessoa de Deus, eu tenho certeza que tem a sabedoria de Deus. Você, meu irmão, que gosta de estar frequentando o monte, eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando e que você também não concorda com pessoas desta forma. Muitas vezes sai rebeliado, sai falando mal do seu pastor, sai falando mal dos seus irmãos em Cristo e depois se ajunta com outras pessoas e vão para o monte. Eu tenho certeza, meu amado, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, entende exatamente o que eu estou falando. É por isso que no meio da igreja tem muitos doentes. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não conhece a palavra de Deus, não obedece os seus pastores, e aí começa a ouvir, comer de tudo e acaba adoecendo espiritualmente, né? E a gente vê hoje nas igrejas muitas pessoas enfermam espiritualmente justamente por isso. A grande verdade, missionária Anice, é que nós, a igreja hoje, eu te pergunto o seguinte, por que as pessoas têm dificuldade de obedecer à Bíblia? Por que as pessoas têm dificuldade de obedecer à Bíblia? A Bíblia, ela é o guia do cristianismo. A Bíblia, ela é o nosso orientador diário para chegar ao céu. Então, por que a pessoa, ela usa o monte para mostrar as suas maldades? É uma pena isso, sabia, missionária Anice? É verdade, pastor Nilton, porque a pessoa fica falando um monte. Às vezes você que está do outro lado, se ouvir a gente falar, dá a impressão assim, talvez você esteja pensando, os irmãos não gostam de monte. Não, meu querido, não é nada disso. De jeito nenhum. Porque, como eu acabei de dizer, eu sou pentecostal, fui batizada com o Espírito Santo no monte, tive muitas visões, mesmo logo no início da minha fé, não sabia ainda caminhar e o Senhor me ensinou. Então, quer dizer, são coisas assim, eu creio que o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela sobe no monte, ela volta revestida do poder de Deus. O que eu não aceito, o que eu acho que está errado, é uma pessoa que não está em comunhão com a sua
sua igreja e subir para o monte e depois vir trazer profecia. Não tem como, minha irmã, não tem, meu amado, né? Então, quer dizer, eu tenho certeza que você está concordando comigo, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, não, né? Aleluias. Agora, se você não concorda, é porque está faltando buscar sabedoria, né? Mas cada um tem a sua opinião. A minha é essa, porque eu nasci no fogo, Então, a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que buscar conhecimento. E tem mais, a pessoa não lê a Bíblia. E para mim, a Bíblia é uma bússola, para que nós não viemos nos perder neste mundo que oferece tantas coisas, né, Pastor Newton? Com certeza. E é o que eu tinha dito aqui no início dessa nossa análise sobre este assunto de hoje na Rádio Atos 2, eu tinha dito o seguinte: já pensou, missionária Anice, se uma pessoa fosse para os montes orar, e quando ela voltasse, ela fosse ganhar almas para Cristo, ela fosse ser mais fiel à sua igreja, ela fosse ser mais fiel ao seu Deus, ela fosse ser mais fiel ao seu pastor. Que coisa maravilhosa seria! Porque o monte, quando Jesus foi para chamar a pessoa para santificar a vida. Jesus chamou para a pessoa crescer espiritualmente. Então, aí é que está a grande diferença. As pessoas sobem ao monte e Deus quer usar elas quando elas sobem ao monte, que estão revestidas, só que elas querem usar Deus. É verdade, pastor Newton. Elas querem usar Deus. Está invertendo a situação. Esse é o grande problema. A inversão de valores. Não é Deus que está usando a pessoa. Na verdade, é a pessoa que está querendo usar Deus. Hoje, graças a Deus, que Deus tem dado sabedoria, como por exemplo, o cristão verdadeiro, o crente que tem base na palavra, o crente que lê a Bíblia, o crente que tem conhecimento da verdade, né, acerca de Cristo, ele não se embaraça com essas coisas. Ele vai à igreja, ele vai ao monte, ele faz tudo para edificação. Então tem como sim você ser um crente abençoado dentro da igreja, e quando você ir ao monte, quando você descer, você se tornar um crente ainda melhor. Amém, Manice? Ainda melhor. Mas eu estou pedindo, eu estou querendo ver quando que vai surgir esse novo grupo de crentes que sobem ao monte e quando descem, eles descem crentes ainda mais libertos pela palavra. Crentes ainda que unem ainda mais a igreja do que separa. Eu conheço uma infinidade de cristãos que infelizmente fizeram isso e a maioria hoje em dia nem na igreja estão mais. Porque eles começam a congregar, aí eles sobem ao monte. Isso, inclusive, missionário Anice, é um alerta. Você que está ouvindo a Rádio Atos 2, é um alerta para você que é crente. Você que está aí congregando na sua igreja, onde Deus te colocou, e Deus está edificando a sua vida a cada dia, cuidado. Quando alguém te convidar para esse negócio de você subir ao monte, você vigie, meu irmão, nesse negócio. Você vigie, minha irmã. Procura ver o que você está fazendo. Chama o seu pastor para ir ao monte primeiro, antes de você sair combinando com A, B ou C. Convide o pastor para ir ao monte. Aí se você for com o pastor, com certeza esse pastor, se for um homem de Deus verdadeiro, você vai sair de lá edificado. Mas o pior é que a maioria nem convida o pastor para ir. A maioria, geralmente, eles formam grupos clandestinos dentro da igreja e vão ao monte. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles voltam é se levantando contra a igreja e contra o pastor. Então, eu já vi experiências do passado de muita gente, inclusive que eu conheço, que, coitados, né? Eles eram uma benção dentro da igreja. Evangelizava, fazia visitas, fazia um trabalho de crescimento na obra, era um crente assim puro pela palavra. Aí subiu ao monte. Quando voltou, coitado, voltou completamente apodrecido espiritualmente, queria ser mais crente do que todo mundo, ninguém mais para ele servia, a soberba entrou no coração, e infelizmente aquilo que poderia ter sido uma coisa boa na vida dele acabou se tornando uma coisa ruim. Eu gosto muito das pessoas que oram, eu gosto muito das pessoas que intercedem, mas eu vou te dar um conselho, meu irmão. Quando você subir ao monte,
pede ao Senhor primeiro: Senhor, me dê sabedoria, porque eu não quero descer dali como um rebeliado, não. Eu não quero descer dali como alguém que está fazendo a vontade do diabo e da carne, não. Eu quero descer de lá com base na palavra. E por que as pessoas não sobem para pedir sabedoria na Bíblia? Verdade. Por que eles não sobem para pedir sabedoria na palavra? Por que eles querem subir e quando descem acham que é profeta? E quem sai entregando aí um monte de profetada que não tem nada a ver com o evangelho. Então as pessoas deveriam subir e descer com o Espírito de Deus. Viu, pastor Nilton? É que essas pessoas é chamado talvez o crente palha seca, né? Pegou fogo, rapidinho se acaba. Se apaga, então é complicado, né? Mas que Deus possa ter de misericórdia dessas vidas. A gente fica muito triste, porque sabe que essas pessoas que são assim, logo, logo a gente vê afastado da presença de Deus, né? E isso nos deixa muito triste. Então que seja um alerta, você, minha irmã, meu irmão, que gosta assim de frequentar o monte, busque a face do Senhor, mas vai debaixo da bênção do seu pastor. Eu conheço alguns irmãos que os pastores não autorizam a subir ao monte. Não autorizam. Por quê, pastor Nilton? Justamente por esses motivos. Eu conheço pastores que eles falam para mim o seguinte: olha, os membros da minha igreja, eu não autorizo ir ao monte. Mas por que eles fazem isso? Justamente porque eles sabem que existem os lobos ali no meio dos cristãos. E esses lobos, eles levam as pessoas para o monte para poder seduzir a mente das pessoas, para poder induzir a mente da pessoa a se tornar um cristão desobediente dentro da sua igreja. Então, eu particularmente, eu acho isso muito lamentável, mas eu espero em Deus, né, que pessoas que frequentem o monte, que estão ouvindo esta programação agora, elas entendam que o monte é bom, mas sabedoria pode trazer frutos bem melhor. Então, eu vejo que igrejas que geralmente têm muitos irmãos que não frequentam montes, mas que têm base na palavra, eu percebo que, eu não quero dizer que eu não aceito a opinião dos outros irmãos e nem das pessoas, eu aceito a opinião. Eu estou aqui expondo, ou melhor, nós estamos expondo a nossa opinião, né, a respeito deste negócio. Agora, eu sei que tem muitos e muitos pastores que não concordam, que têm opinião parecida com a nossa, e tem aqueles pastores que concordam em ir ao monte. Agora, eu conheço pastores também que frequentam o monte, que são uma bênção. É verdade, pastor Nilton, eu vou te dizer, todas as vezes que eu fui no monte, eu fui juntamente com o meu pastor e através daí eu aprendi muita coisa com ele, mesmo ele falando que às vezes no monte existia muita meninice. E você que também está acostumado a ir no monte, você sabe que existe muita meninice, a pessoa não está preparada, não tem nenhuma base espiritual e já chega querendo profetizar na vida das pessoas e acaba arrumando contendas. Agora, né? Escute só, por que quando a pessoa, não estou falando de todos, né, tem as exceções, por que quando a pessoa sobe ao monte para orar, por que quando ela volta, ela não é mais uma bênção para a sua igreja? Porque ela não foi buscar a presença de Deus, né, pastor? Ela pode ser uma bênção para as outras pessoas. Ela pode ser uma bênção para as outras igrejas. Ela pode ser uma bênção para aqueles que estão esperando ela para se juntar à rebelião daqueles que se rebeliam contra a igreja de Deus. Mas uma coisa que você pode observar, e eu posso também, ô missionária Anice, é que geralmente essas pessoas que vão ao monte orar, quando descem, não estou falando de todos, volto a repetir, mas alguns, eles não são uma bênção para a sua igreja. Aí eu pergunto para a senhora, por que não são uma bênção para a sua igreja? Porque são pessoas completamente que não estão libertas, que vai para a cabeça de todos, come de tudo e não obedece o pastor. Porque a ovelha que obedece o seu pastor, ele aprende na palavra de Deus, né? Então, se a pessoa não aprende, então ela come de tudo e acaba ficando doente espiritualmente. É isso que está acontecendo. Mas isso é uma pena, né? Isso é uma pena muito grande, porque é o que eu estou te falando. Qual que é? Existe cristão, eu particularmente, eu sou um admirador daqueles irmãos que passam muito tempo dentro das igrejas
ou aqueles que passaram por pouquíssimas igrejas, ou quase uma igreja somente. Por quê? Porque geralmente aquela pessoa já tem no instinto dele o desejo de ser fiel aonde ele está. Mas parece que aquele que tem vontade de se rebeliar, basta ele ir ao monte que ele começa a saltar as asinhas. Isso é verdade, pastor, que as pessoas, eles vão muito atrás de revelação, eles estão sempre procurando, não tem uma base na palavra de Deus. E sabemos que o que liberta é a palavra de Deus. É a palavra. É a palavra de Deus. E as pessoas hoje estão procurando o quê? Vai numa igreja, porque o irmão ali está revelando, aí ela começa, vai daquele, vai para uma e acaba ficando doente, né? Então, são pessoas que não têm compromisso realmente com a obra do Senhor. Porque aquele que tem obrigação com a obra do Senhor, ele só sai daquele lugar se o Senhor mandar, e muitas vezes quando ele tem que ir embora para outro lugar. Porque pensa bem, minha querida, meu querido, você está em determinada igreja, ali aí você sai da sua igreja, vai para outra igreja ali próxima, sai daquela, vai para outra. Aí eu te pergunto, Que compromisso? qual é o compromisso que você tem? Com a palavra. Nem na palavra, nem numa igreja e nem na outra. Porque se você pula de igreja em igreja, você acaba não tendo compromisso com nada. Não tem estrutura, né? Não tem uma estrutura dentro da palavra de Deus, dentro da igreja. E quando Jesus vier, aí eu vou te perguntar qual desses pastores que vai te apresentar, se você acaba depois saindo falando mal de todos. Isso Não é verdade, pastor Nilton? Essa é a grande verdade. Esse assunto é um assunto, ô missionária Anice, que todos nós deveríamos pensar. É um assunto que todos nós cristãos deveríamos meditar. Por quê? Porque evidentemente é aquilo que a missionária falou. O que traz edificação é a palavra de Deus. E a palavra diz assim, obedecedes a vossos pastores. Se a palavra manda obedecer, é porque a palavra está mandando obedecer, não adianta discutir com a palavra, porque é a palavra do Senhor Jesus. Então, nós pedimos ao Senhor, meu irmão, você que está edificado na palavra, minha irmã, você que está edificada na palavra, escute, não faça do monte a sua base espiritual. Não faça de profecias que se entregam por aí, que não são verdadeiras, na maioria das vezes, a sua base espiritual. Acredite sim, que existem homens e mulheres de Deus que frequentam os montes, mas não são todos. Acredite sim, que existem profecias que são de Deus. E essas profecias, elas se cumprem porque foi Deus que falou. Agora eu te digo o seguinte, vai pela palavra. Porque a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. A Bíblia não diz e conhecereis os montes, e os montes te libertará. Não, a Bíblia diz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu quero te pedir, meu irmão em Cristo, você que está nos ouvindo, até fora do Brasil. Aqui eu falo com amor, com carinho pela sua alma. Porque eu sei que você nem congrega na igreja em que eu dirijo. Eu sei que de repente você nem me conhece pessoalmente. Eu sei que de repente você nem nos conhece pessoalmente. Mas espiritualmente falando, como homem de Deus, eu quero te dar um conselho. Você está congregando na sua igreja? Fique na posição que Deus te colocou. Você está em um determinado lugar debaixo de uma obediência ao Senhor Jesus. Continue debaixo da obediência. Você tem base na palavra. Você frequenta a escola bíblica, a escola dominical. Você frequenta o círculo de oração. Continue, meu irmão. Continue, minha irmã. Não deixe que outras heresias entrem no teu coração. Que outros ensinamentos que podem fazer com que você perca a salvação entre na sua vida. Quando você quiser ir a um determinado lugar orar, ainda que seja no monte, primeiro pergunte para o seu pastor. Depois, se ele autorizar, tenha sabedoria. Ao subir, ore para que Deus te dê sabedoria.
Ao descer, ore para que você seja um homem sábio, uma mulher sábia, porque você fazendo isso, o Espírito de Deus, ele continuará com você. Aleluia. Hoje e para sempre. Glórias a Deus. Aleluias, é verdade, pastor Nilton, porque nós temos, né, o nosso Deus está voltando, está próximo, então nós temos que o quê? Ficar na posição ao qual o Senhor nos tem chamado. Ficais em Jerusalém, né, até que do alto você seja revestido, minha irmã. Quantas vezes, minha irmã, nós convidamos na igreja em que nós dirigimos, homens que frequentam o monte para pregar nos púlpitos da igreja que nós dirigimos. E são homens abençoados, são mulheres abençoados, pastores que frequentam o monte, mas que são homens de Deus. Pastores que frequentam o monte, mas que Deus usa poderosamente, é Deus puro. É verdade. Que não sai por aí falando bobagem, falando mentira, entregando profecia não verdadeira, mas são homens de Deus. Então eu apoio esse negócio de monte, apoio esse negócio de orar no monte, mas eu apoio sim, diante da palavra de Deus, quando se está em completa obediência e sabedoria. É verdade, pastor Nilton. Quando se está debaixo da bênção, aí sim, eu também concordo e vou falar, minha amada, continue indo, mas debaixo da bênção, porque lá você vai buscar edificação, Deus ali vai revestir da sua graça e você será uma bênção na sua igreja, para o seu pastor e para o seu ministério. Então é isso que é agradável ao Senhor. Vamos ser sinceros? Ou então, se você não acha que você vai, para você voltar pior, para você voltar um crente desobediente, quer um conselho? Não vá. Vá para a tua casa, feche a porta do teu quarto e ore e Deus vai te ouvir. Se você vai subir ao monte para voltar para dar trabalho para a igreja, não vá ao monte. Ore dentro da tua casa, ore dentro da tua igreja e Deus vai te abençoar e você não corre o risco de perder a salvação. Minha amada, se você acha que você não está preparada, que não é aquela pessoa realmente de Deus, que o seu pastor não te deu a bênção para que não vá mesmo, porque você só vai trazer tribulação para a sua vida, e para a vida dos outros também, e tem mais, né? Arrisca a sua salvação, né? Então temos que ter um certo cuidado, mas que o Senhor venha a ter de misericórdia destas pessoas e que venha a cada dia também nos dar a sabedoria, né? Eu conheço pessoas que passaram 40 anos na igreja sem frequentar monte, e foi uma bênção. Um dia que frequenta o monte, 2 vezes que vai ao monte, ela se rebelia, sai da igreja e fica por aí à toa em igrejas que não têm compromisso com Deus. É uma pena. É realmente uma pena, né, que isso esteja acontecendo. Mas nos últimos tempos é lícito acontecer tantas coisas, né? O amor de muitas pessoas estão esfriando, as pessoas querem fazer, não querem mais obedecer, todos querem ser senhores, né? Mas nós que somos servos do nosso Deus, que nós vamos ficar na posição que o Senhor nos tem chamado, né, pastor Nilton? Com certeza, eu quero aqui deixar um abraço, um beijo no coração, a paz do Senhor para os nossos irmãos que frequentam as igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, todas as igrejas que nos acompanham, as pessoas que estão sempre dando joinha aí na nossa programação, através da Rádio Atos 2 no YouTube, os irmãos em Cristo, que nem sempre concordam com tudo que a gente fala, mas que participam da programação da Rádio Atos 2. Eu quero aqui dizer para você que desejamos a você, para a sua vida, que as ricas bênçãos de Deus, meu irmão, minha irmã, estejam presentes na tua vida. Que você, sua casa, sua família, que você possa ficar firme com Jesus e volta a dizer, fique na posição que Deus te chamou. Não saia daí sem Deus mandar você sair. Obedeça ao Senhor e tua vida será edificada. Missionária Eunice, esta foi a palavra que o Senhor nos trouxe ao coração hoje. É a palavra que o Espírito Santo trouxe de alerta para todos os irmãos que acompanham a Rádio Atos 2. Essas são as minhas considerações finais e que o Senhor abençoe a cada irmão e a cada irmã que acompanhou esta programação em nome de Jesus.
Aleluias, né? A paz do Senhor Jesus também para todos os irmãos, que Deus possa abençoar e que tudo isso seja também uma meditação para a sua vida. Ficai na posição que foi chamado. Amém? Glórias a Deus.